acontecendo algumas coisas na nossa igreja, e na verdade não é de hoje, mas que às vezes é preocupante. E às vezes a gente fala assim, meio que no parênteses de uma mensagem, e tipo, fica como se fosse algo, assim, esquece, na verdade, é superficial, fica algo assim, como se fosse algo sem muita necessidade. Mas na realidade, é algo extremamente necessário e até preocupante, eu diria, de certa forma. Eu vou citar uma conversa que eu tive com o Anthony, e eu falando para Anthony, disse: Anthony, isso foi de quarta-feira agora, né? E assim, você já imaginou se caso nós simplesmente pararmos? O que será da igreja daqui a algum tempo? Se nós não formos em busca de novos, porque às vezes eu fico calado, às vezes as pessoas imaginam que pelo fato de eu estar calado eu não me preocupo. Mas eu me preocupo, certo? Eu me preocupo, eu oro. Algumas vezes eu estou em igrejas, por exemplo, em Parelhas, às vezes eu estou no Damião, às vezes eu estou em Barra Santa Rosa. A gente também sente as mesmas coisas que acontecem aqui. Só que, do tempo que eu vou falar hoje, às vezes eu tenho uma sensação de que aqui é mais grave a situação. Mas não é só por causa disso. É porque cada dia que se passa, se levantam pessoas, ou tem pessoas que falam como se fosse algo assim comum, como se fosse algo que não precisasse, a gente não precisasse dedicar mais, a gente não precisasse, como é que eu diria, se importar tanto. Isso não é o principal. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Mas antes de falar exatamente sobre o tema, abra suas Bíblias, porque aqui você já vai descobrir. Hebreus capítulo 10, o versículo 25. E eu fiz um vídeo, eu não sei quantos assistiram, mas eu postei no canal também, né? Mas eu postei no grupo, né? Não sei quantos assistiram. Mas desde aquele dia eu vim preparando também essa mensagem. O cara vai andando e o cara vai pensando em muitas e muitas coisas. Nós precisamos refletir um pouco. Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Todo mundo já encontrou? 10, 25. Hebreus capítulo 10, o versículo 25. Texto bastante conhecido, mas a gente vai ler ele aqui para a gente iniciar a nossa mensagem. O verso diz assim, ó: não deixemos de quê? Congregar, como é o costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações. E tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Em outra linguagem, na NVI, diz assim: animemos uns aos outros, principalmente quando vocês verem que o tempo se aproxima. E esse tempo é o tempo de quê? Da volta do Senhor Jesus. Mas veja só, vivemos de fato um tempo de correria. É trabalho, é casa, é família, tem tantas e tantas coisas. É tanta coisa que muitas vezes quando a gente para, se a gente conseguir parar, o tempo já passou, né? Quantas vezes eu digo assim: Mateus, nós vamos brincar. Aí quando a gente termina de tomar banho, de jantar, isso, aquilo, outro, quando vai é 8 horas, 8 e pouco, aí eu já estou pensando em dormir. Quantas vezes eu não saí com o Mateus para a praça de quase 9 horas, porque eu já tinha prometido a ele, né? E para não, se eu não fizesse naquela hora, não ia fazer mais. De fato, a nossa vida é uma correria. E aí dentro de tantas e tantas correrias, de tantas e tantas coisas que nós temos para fazer, muitas vezes esquecemos ou estamos tão cansados. Hoje eu não vou na igreja. Não vou, né? Não vou hoje.
o texto é claro em dizer que nós não devemos deixar de nos congregar. Não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir, porque a igreja reunida é um lugar de comunhão, fortalecimento da fé e preparo, principalmente para a eternidade. Não é à toa que o próprio Jesus estabeleceu o quê? A igreja. E será que ele estabeleceu a igreja para dizer, não, olha, você vá quando você bem entender. E eu estou falando disso porque eu já estou na igreja há 16 anos. Tem pessoas que estão há muito mais tempo. E mesmo que as coisas vão se repetindo ao longo do tempo. E aí uma preocupação que Antônio colocou lá no grupo, mas que é uma preocupação que deve ser não somente no sábado, mas não somente na quarta, aliás, mas em todos os dias, em todos os cultos, devemos ir adorar ao Senhor, não somente adorá-lo, mas sim, adorá-lo em forma de agradecimento pela vida, pela saúde, pela semana, pelo trabalho, pelas bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida. Olha só o que diz Ellen White no livro Testemunhos, volume 5, página 113. O texto diz assim, ó: é perigoso negligenciar o privilégio de congregar-se para adorar a Deus. Os que deixam de assistir às reuniões perdem força espiritual. Perdem força espiritual. Sabe, irmãos, quando eu leio textos como esse, eu me lembro de uma frase de um dia um camarada disse para mim: ah, você é rato de igreja. Cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades, cada um tem sua forma de ver e enxergar as coisas. Mas eu sempre enxerguei como um privilégio estar na igreja e como uma necessidade das maiores de estar na igreja. Tem um lugar chamado São Vicente, ali depois de Paredes não, Quais Mãos. Lá tem alguns irmãos, mas lá não tem igreja. Só que quando coincide de eu estar lá numa quarta-feira, eu como mestre vou convidar os irmãos: irmãos, e aí? Tem como a gente se reunir hoje? A gente se reúne na casa do irmão e vamos juntos adorar a Deus. Por quê? Porque isso fortalece, porque isso nos une cada vez mais e mais. E o texto bíblico é claro em dizer o quê? Quanto mais vocês veem que o tempo se aproxima. Só que o que a gente tem visto, quanto mais o tempo se aproxima, mais as pessoas têm se afastado, mais as pessoas têm deixado de ir à igreja, mais surgem pessoas, eu não estou falando de outras igrejas, eu estou falando da nossa. As pessoas dizem assim: eu adoro a Deus em casa. Ah, adorar a Deus não é só na igreja. De fato, não é só na igreja, mas é também na igreja. Até porque quando estivermos no céu, nós não vamos estar isolados. Nós vamos adorar em comunhão com os irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o valor que você dá ao vir ao culto? A vida ao culto? A cultuar a Deus de forma coletiva e pública? Pense, reflita. A ordem de cultuar a Deus, ela não é humana, ela é divina. A ordem de estarmos reunidos entre amigos e irmãos, como diz o Salmo, é uma ordem divina. Se vocês lerem, se vocês abrirem, por exemplo, Levítico capítulo 23, verso 3, não precisa, mas lá o texto diz assim, ó: 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Todas as vezes que há uma reunião, Deus diz que é uma santa convocação. Isso lá no Antigo Testamento. Mas, se você voltar um pouco antes, você vai ver que mesmo no Jardim do Éden, Deus já implantou um culto. Era Adão e Eva. Mas eles já deveriam cultuar a Deus. Após o pecado, Deus chama quem para cultuar? Abel e Caim. Cada um trazendo, eles deveriam trazer uma oferta a Deus, mas através da sua oferta, adorar a Deus. Israel era um povo que se reunia diante do Senhor
em festas e cultos públicos, comunitários. E se a gente ler a Bíblia atentamente, a gente vai ver que existiam 3 festas. Mas, além dessas festas, existiam outras, as quais as pessoas iam lá para o templo, para adorar a Deus. A reunião do povo de Deus não é uma invenção humana, como eu já falei, mas foi um mandamento do próprio Deus. Testemunhos, volume 6, página 39, diz assim: nunca se deve colocar o trabalho secular acima da reunião com o povo de Deus. Já imaginou isso aí? Muitas vezes nós, estou cansado do trabalho, tantas e tantas vezes, por tantas outras coisas, e acabamos deixando de vir o culto, e principalmente o culto da quarta, que nós dizemos ser o culto de quê? Né? É o culto de poder, mas é o que menos a gente vê. Então, se o culto de quarta, considerado o culto de poder, é o que menos nós estamos vindo, então isso quer dizer que nós temos menos o quê? Poder, né? Mas aí, lembrando da frase do Rafael Santos, né? O poder não está em nós, o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve a oração. Por que é considerado o culto de poder? Porque aqui é o momento que a gente expressa publicamente os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos, e vamos orar com um único objetivo, todo mundo junto. Vamos orar por uma cirurgia de um irmão, vamos orar por um momento de dificuldade, vamos orar para que Deus console alguém que tenha perdido um ente querido, alguém que vai fazer uma prova, tá? Que Deus abençoe, que Deus ilumine ali, que Deus faça com que aquela pessoa passe, for claro, a vontade de Deus. Mas nós temos sempre negligenciado. Eu falei para Antônio, infelizmente não tem sido só o culto da quarta, tem sido o culto de domingo também. Tem sido o culto de domingo, infelizmente. Mas abram suas Bíblias agora, livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Bastante conhecido também. Capítulo 18, versículo 20. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou aonde? No meio deles. Então, quando nós dizemos assim, eu posso adorar a Deus em casa. Posso? Claro. Devo adorar a Deus em casa. Porém, contudo, todavia, o lugar onde Deus se coloca no meio, na sua igreja. Esse capítulo aqui, ele vem falando de algumas parábolas. Mas antes do versículo 20, no versículo 18, por exemplo, ele diz assim, na verdade, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado aonde? E tudo que vocês desligarem na terra, será ligado aonde? No céu. Desligarem ou concordarem, enfim. E aí no versículo 19 ele diz que se você pedir alguma coisa ao Pai, lhe será o quê? Concedido. E depois disso ele diz então, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei aonde? No meio deles. Será que nós estamos permitindo que Deus habite em nosso meio? Será que nós estamos buscando a presença de Deus na sua casa? No Antigo Testamento havia o santuário, as pessoas se dirigiam para lá. E lá estava a presença de Deus. Agora é na igreja. Não que Deus só esteja na igreja, Deus está em todo lugar. Mas Deus
quer que a sua igreja esteja reunida, porque quando a sua igreja está reunida, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque quando nós estamos reunidos, nós estamos buscando a Deus, o poder de Deus, então o inimigo não pode prevalecer. A promessa de Cristo é especial para quando a igreja se reúne. Eu estarei no meio delas. E a Ellen White diz, ela reforça na realidade, é em nossas reuniões de igreja que Cristo se encontra com o seu povo para abençoá-lo com a sua presença. Para abençoá-lo com a sua presença. Está no livro Primeiros Escritos, página 114. Volto novamente para o vídeo. Quem assistiu o meu vídeo que eu coloquei lá? No grupo da igreja. O vídeo meu, não era o vídeo do Reavado, não. O vídeo meu. Ninguém assistiu? Tudo bem, não tem problema, serão perdoados. Mas quando você pega, você tira o café da garrafa, você coloca no copo, na xícara, enfim, né, pois mais chique é xícara. Você coloca na xícara ali. Quando você toma, naquele mesmo momento, o café está frio ou o café está quente? Quente. Mas quando passa meia hora, o café fica frio ou fica quente? Fica frio. Mas se você tirar o café de dentro da garrafa novamente e colocar na xícara, ele está quente ou ele está frio? Hã? Quente. Está frio ou está quente? Não misturado não. Sabe o que isso quer dizer? A garrafa representa a igreja. A xícara representa você individual. O café que permanece dentro da garrafa, ele permanece o quê? Mas o café que está sozinho dentro da xícara, esfria. Então não caia naquele papo que diz assim, eu posso adorar a Deus em casa, sozinho. Poder pode e deve, mas não somente lá, você sozinho. Você individual, você é um carvão, você é uma brasa que está separada do fogo. Você vai esfriar. Você é um café fora da garrafa, você vai esfriar. Agora o café que permanece dentro da garrafa, ele permanece quente. Por isso que Deus estabeleceu a igreja, para que uns aos outros nós venhamos ajudar, venhamos fortalecer, venhamos dar palavra de conforto, dar um conselho, às vezes também uma repreensão. Mas tudo isso Deus usa como um mecanismo para permanecermos firmes no caminho até que Jesus venha. A igreja não salva, mas o salvo está dentro da igreja. Infelizmente, muitas pessoas têm saído da igreja por vários e vários motivos. Mas não deixe nenhum motivo te tirar do lugar que está te conduzindo para a Canaã celestial. Não deixe que nenhum motivo te tire do lugar que mantém você quente e firme na fé. Atos capítulo 2, verso 42, o texto diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Na continuação do versículo, o texto diz assim, batizaram 3.000, batizaram 5.000, eles iam crescendo. Mas por que eles iam crescendo? Porque eles permaneciam juntos, perseverando na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Uma igreja, ela só permanece forte se ela estiver unida na doutrina, se ela estiver unida em comunhão, no partir do pão e também nas orações. Se nós estivermos divididos com relação a isso, essa igreja ela vai afundar. Mas se nós estivermos unidos, principalmente nesses 4 pilares aqui, doutrina, precisamos pensar igual. Na comunhão, precisamos nos relacionar, sermos mais do que apenas conhecidos. Precisamos de fato sermos irmãos, no sentido da palavra. No partir do pão, que é o estudo da palavra, e nas orações. É assim
nós nos fortalecemos. É assim que nós permanecemos firmes até a volta do Senhor Jesus. E sabe, nesse período aqui da igreja, foi o período mais forte, foi o período que o próprio Apocalipse diz que era a igreja, que era o cavalo branco, que vinha vencendo e para vencer. Ellen White continua dizendo assim: os que procuram crescer na vida espiritual devem estar sempre presentes onde se ministra a palavra de Deus. Vou repetir. Os que procuram crescer na vida espiritual devem sempre estar presentes aonde se ministra a palavra de Deus. E eu lhe pergunto: aonde se é ministrada a palavra de Deus? Ah, mas eu posso assistir online. Claro que pode assistir online. Mas quando você quer assistir só online, é como se você quisesse ser um crente só online também. Porque é no partir do pão, porque é na comunhão, porque é nas orações. Como é que você vai entender a dor do outro se você não está aqui no culto de quarta-feira, por exemplo, ouvir que o irmão está orando assim: irmãos, orem por mim, porque estou passando por isso, por aquilo outro, porque estou passando por essa necessidade, porque na minha família está assim, porque aconteceu uma doença, porque descobriu uma doença. Como é que você vai ter empatia do próximo se você estiver só na sua casa? Talvez só esperando que um irmão vá lhe visitar. Nada do que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu sem propósito. A igreja tem um propósito. A igreja, ela é como a arca de Noé. Na arca de Noé tinha vários animais. E tinha os seres humanos dentro. Possivelmente em algum momento ali, cheio, aquele barco cheio de fezes ali, talvez estava insuportável ficar lá dentro. Mas eu lhe pergunto: aonde é que eles estavam seguros e salvos? Dentro da arca ou fora da arca? Ali, dentro da arca, talvez tivesse algumas cobras. Aí tinha cavalos, tinha bois. Aí ali tinha um leão, tinha um urso. Eu lhe pergunto: era um lugar tranquilo de se estar ou não? Não. Mas eu lhe pergunto: aonde estava a salvação? Dentro ou lá fora? Aí sabe o que acontece? Aí está aqui o irmão. É pecado fofocar. Mas aí um irmão fofoca da vida do outro. Aí o outro diz: eu não quero mais saber dessa igreja porque lá tem um irmão fofoqueiro. Fico falando da minha vida para todo mundo. Quer saber dessa igreja aí? Não vou mais na igreja não. Aí eu pergunto: lá no mundo tem fofoca ou não? Pois é. Mas mesmo assim, eu lhe pergunto: mesmo que aqui tenha fofoqueiro, mesmo que aqui tenha traidores, mesmo que aqui tenha bandidos, ladrões, etc., aonde está a salvação? Aqui ou lá fora? Mas antes de resistirmos a ele, resistir, e ele fugirá de vós, como diz a palavra. Não negligencie os cultos. Quando alguém começa a faltar os cultos, ele abre espaço para o desânimo e para as tentações. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, fala do exemplo de Demas. Demas abandonou o culto, abandonou estar com Paulo ali. E o que aconteceu com ele? O seu nome foi riscado ali também, porque ele se desviou dos caminhos de Deus. Pouco a pouco, mas ele se desviou dos caminhos de Deus. A ausência continua
A ausência aos cultos nos leva ao afastamento da comunhão e gradativamente vai diminuindo a nossa fé. Diminui a nossa fé. Não falte aos cultos. O culto, ele é como se fosse o nosso combustível. Não que você vá se alimentar só aqui, mas o culto é como se fosse um posto de gasolina, onde você chega para abastecer. É onde você se encontra com irmãos que têm as mesmas dificuldades que você, que enfrentam as mesmas dificuldades que você. Talvez uns mais, outros menos, mas é ali. E quando nós começamos a ouvir as suas histórias, a entender e começamos a orar por eles, e eles oram por nós vamos fortalecendo a nossa fé. Apocalipse capítulo 7 descreve uma grande multidão reunida em um culto eterno diante do trono de Deus. Sabe qual é o detalhe? Quando nós vimos ao culto, nós estamos apenas ensaiando como adorar a Deus lá no céu. Aí eu lhe pergunto, como é que está sendo seu ensaio? Você está ensaiando de forma verdadeira, sincera e honesta? Ou você vem apenas para que o irmão não diga: faltou o culto hoje. Vixe, não, deixa eu ir hoje porque senão depois vão ficar mandando mensagem para mim. Lembrando que nós não viemos assistir um culto. Nós viemos cultuar a Deus. Não somos nós que temos que nos agradar do culto ou da mensagem, por exemplo. É Deus que tem que se agradar do culto que nós estamos prestando a Ele, da adoração que nós estamos prestando a Ele. Como é que tem sido a nossa adoração? Como é que tem sido o nosso culto? Será que o nosso coração está aqui? Ou será que nós estamos sendo igual um cristão girafa? Que o corpo está aqui, mas a cabeça está longe. Nós possamos pensar e refletir. E para a gente finalizar, a imagem diz: não devemos considerar levianamente o privilégio de nos reunirmos para a adoração. Onde quer que o Senhor tenha um povo, Ele requer que se unam em adoração e louvor a Ele. Está no livro Manuscritos, volume 8, página 245. A frequência aos cultos não é apenas um dever, é um privilégio. Um privilégio. Olha só, quando nós valorizamos o culto e quando nós estamos aqui, nós recebemos, primeiro, que é uma ordem divina. Segundo, é uma bênção. Por quê? Porque nós estamos na presença do próprio Deus. E é uma bênção estar na presença de Deus. Sim ou não? Sim. E terceiro, nós somos fortalecidos espiritualmente. E quarto, nós somos preparados para a eternidade. Nós nos preparamos para a eternidade. Eu ainda diria um quinto ponto. Nós nos preparamos para testemunhar lá fora. O Salmo 121, verso 1. O que é que diz o Salmo? Não. Coloca aí. Aliás, é 121 não, 122, desculpa aí, tá? Salmo 122, verso 1. Salmo 122, versículo 1. Coloca aí, Antônio, para a gente ler todo mundo junto. Chegou bem. Vamos ler juntos? Eu vou ler a primeira parte e vocês leem o restante, tá bom? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ih, ficou fraco, é porque eu bloqueei aqui, né? Vamos lá. Olha, eu vou ler até os 2 pontos, tá? E vocês leem o restante, ok? Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vocês ficam alegres quando dizem: vamos à casa do Senhor? Não? Vamos renovar hoje o nosso compromisso de adorarmos a Deus na sua casa. Vamos hoje renovar o nosso compromisso. Diz assim: Deus, eu não estou indo para o culto para assistir um culto, para que o culto seja bom e para que eu saia de lá renovado.
mas eu quero ir para o culto para adorar ao Senhor, para cultuar o teu nome. Vamos renovar o nosso compromisso e dizer assim: eu quero ir à igreja para me reunir com os meus amigos e irmãos, para juntos adorarmos e engrandecermos o nome de Deus. Lembre-se, quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais precisamos estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Não é o contrário, tá? Não é o contrário. Quanto mais o tempo se aproxima, mais precisamos estar reunidos entre amigos e irmãos. Quantos hoje, nessa manhã, querem renovar esses votos? Levante suas mãos. Quantos hoje querem realmente dizer assim: eu estou compromissado com a tua palavra, Deus? Fique de pé agora. Nós vamos cantar o hino